neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como há de ser? Como construir a fé? Vamos aprender, através do profeta desta era, mais uma grande coisa para a nossa vida física, material e espiritual. Porque a fé abrange todos os setores da vida. A melhor coisa, o estado do homem, é a paz com Deus. O homem pode não ter nenhum inimigo, todos serem seus amigos, estar cercado de bens e de todas as maravilhas naturais. Mas se ele não tem paz com Deus, ele é infeliz. Ele é inseguro, ele não tem paz de espírito. Agora, ao inverso, ele pode estar cercado de inimigos, por todos os lados, ilhado como João estava ilhado lá na ilha de Patmos. Depois de ser lançado num tacho de azeite fervendo, ficando ali por 24 horas. E não morreu. Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importas? Portanto, o tacho de azeite fervendo não pôde matar a João. E lá dentro do tacho ele tinha paz com Deus. Qualificado como feiticeiro, foi levado para a ilha de Patmos. E lá entre as serpentes, criminosos, banidos da sociedade, da religião, ele tinha paz com Deus. E viu a vinda do Senhor sem morrer. Ele foi tido como morto, mas não morreu. Todos esperavam que ele estava morto, mas ele não estava morto. Ele estava vendo coisas que os salvos, os que estavam com vida, que não foram levados para lá, mesmo seus companheiros, não podiam ver. Às vezes você é levado para uma situação, para um estado que somente você poderia ir ali. E você está vendo coisa que somente você pode ver. Os demais não podiam ver, nem seus amigos, nem seus inimigos. Mas, de fato, ele estava em paz com Deus. Ilhado, vendo todo o Apocalipse, vendo o passado, o presente e o futuro da igreja. Mas tudo através de uma liderança. Essa liderança
era o Senhor Jesus Cristo? Ouvintes, há uma pergunta: como se construir a fé? Desde que, para termos paz com Deus, temos de ser justificados pela fé. Aos Romanos, capítulo 5, verso 1, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, justificados não quer dizer simplesmente perdoados. Justificados quer dizer como se nunca tivesse cometido aquilo. De forma que uma pessoa, quando é justificada, ela não mente quando ela afirma diante do trono da graça, diante do homem, que ela nunca praticou aquilo. Porque a justificação pela fé é justamente este grande fenômeno e traz luz que ampara os dois lados. Por quê? Se você não tiver esta luz de que, justificado pela fé, você nunca cometeu sequer um erro diante de Deus, bem entendido, diante de Deus, então você também não terá a luz de que os seus erros foram apagados. Uma coisa exige a outra. Ora, se eu não tenho fé que os meus erros foram apagados e estão no mar do esquecimento de Deus, então eu não posso ter fé. Nunca, jamais, que eu deixei de pecar. Você não pode ter, isso é uma coisa lógica. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para que fossem justificados através da fé, para assim terem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta fé é construída, e o próprio apóstolo São Paulo afirma que ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, e é o que você está fazendo. Agora, a palavra de Deus não é propriamente a pregação comum do Evangelho. Você entende que há pessoa que pode construir uma casa de segunda, terceira categoria, um barracão. Há outro que já pode construir uma casa de primeira, com acabamento finíssimo. E já um outro que pode assumir uma mansão, com acabamento mais finíssimo ainda. E já um outro que pode construir um edifício muito alto e comandar aquilo tudo sob sua engenharia, arquitetar, engenhar tudo aquilo. É um edifício. Você pode ouvir coisas que põem alicerce, que põem pedra no chão. E se isto é verdade, é de fato uma base para a salvação. Como seja, Jesus Cristo morreu para nos salvar. E você vê no muro escrito, só Jesus Cristo salva. Nós sabemos que isto é maná de ontem. O próprio Satanás sabe que é só Jesus Cristo que salva. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é sagrada, se a manifestação dos filhos de Deus, nas respectivas eras, através dos mensageiros levantados por Deus, não traz fé, não constrói a fé do indivíduo, do crente naquele dia, ora, estas coisas, como que pichações e assim por diante, resolvem problema da nação? Não. Não é uma pichação que vai salvar um pecador. De todos os modos, é o Espírito Santo levando o que de fato salva naquela era.
A única coisa que salvava na era de Lutero, que daria a construção de uma fé perfeita, era a justificação pela fé. A única mensagem que construía a fé perfeita no dia de Wesley era a sua mensagem, a santificação. E você ainda alcançou o tempo em que as mulheres e os homens se santificavam, se afastavam do mundo até com legalismo, fanatismo, para alcançarem os dons espirituais, para falar em línguas e coisas assim, fugiam do cinema. Hoje elas estão com a televisão em casa, com o cinema em casa. Fugiam da roupa sumária, hoje elas estão expostas. E falando línguas e profetizando. É porque não acompanharam a construção de Deus. Porque não acompanharam o passo de Deus. E Deus está construindo, não é um porão apenas. Deus está construindo um edifício. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele afirma isto, que este tabernáculo tem que ser desfeito. Isto que é feito por mãos de homens. Este corpo, na verdade, é um tabernáculo. Mas quando é religioso, ele tem sido feito por mãos de homens. É dogma, é credo. Mas quando esta casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Isso é uma construção. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 degraus, 7 pedras, portanto, construíam uma pirâmide lá no Egito. E lá no 7º degrau, quando chegava ali, a pessoa via o rei. Ora, Deus tem uma construção. Começou com Paulo na fé apostólica. E vem assim, as 7 igrejas da Ásia, fala disto, fé, virtude, em Esmirna, conhecimento, em Pérgamo e Tiatira, e assim, respectivamente, cada era fala de uma virtude. Agora, você vê que essa construção traz uma pirâmide. E quando esta pirâmide está construída, o que falta é a pedra de coroa, que isso está em 1 Coríntios 13. Agora, como construir a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus do seu devido tempo. Deus não está clamando com a mensagem de Lutero. Essa não é ferramenta dele mais. Depois que você usa a colher de pedreiro, a marreta, a picareta para fazer o alicerce, lá no acabamento você não está usando marreta para assentar azulejos? O que é isso? A natureza fala disto. A vida material, profissional fala disto. Deus está na finalíssima. Deus está dando acabamento em sua obra. Agora, você vê que o pedreiro sabe como construir. Ele sabe que tipo de homem que ele precisa para o início da construção. Ele sabe que tipo de material, de ferramenta ele precisa para o início, para o desenvolvimento da construção. O pedreiro, o construtor, o engenheiro sabe que tipo de gente contratar para tal e tal etapa daquela construção. Mas quando chega no final da coisa, ele tem que ter um especialista em acabamento. O caso contrário, a coisa pode ter ficado muito bonita, o esqueleto pode ter ficado muito bom, muito bonito, mas o acabamento leva a perder todo o brilho da construção. É certo que um acabamento fino numa casa edificada sem alicerce é uma desgraça. Mas Deus é o arquiteto, Deus é o construtor. Deus usa os homens de uma maneira sábia.
Deus usa cada um para a hora certa, porque isso é construindo um edifício eterno, é construindo um corpo eterno, é construindo o seu próprio corpo, o corpo de sua igreja. Como se pode construir a fé para a salvação? Você crê no livro de Isaías, capítulo 53? Você está vendo ali retratado o sacrifício de Jesus e documentado desde que antes se cumprisse, que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele carregou sobre si as nossas dores. São João 3,16, o próprio Senhor Jesus afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé para construir a cura está no mesmo livro, está no mesmo capítulo. Isaías 53 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Marcos 16. Agora, como construir a fé para o acabamento, para o arrebatamento? Os serventes podem ainda continuar carregando pedra. Para quê? Colocar no edifício que já está construído? Eu não sei se eles ainda estão contratados para fazer o acabamento. Tudo é Deus operando individualmente. É Deus esmerando, é Deus pulindo, é Deus trabalhando através do seu amor sem igual. Você pensa que Deus agora está trabalhando com a marreta na mão? Quando era na marreta, ele usava a marreta. A marreta era Roma matando cristãos por causa do concílio de Nicéia, que criou as 3 pessoas distintas, as supostas 3 pessoas distintas, perverteram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando os cristãos não aceitaram aquilo, a marreta veio e quebrou aquelas pedras para fazer fundamento. Você, quando joga pedra na vala da casa, você mete a marreta nela, não tem dó de quebrar, porque ela vai ficar enterrada ali para ser fundamento. Deus não teve dó da igreja primitiva, deixou que ela fosse enterrada, porque ela seria alicerce para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela foi o alicerce para a salvação, ela foi alicerce para toda a vida cristã, mas foi plantada como uma pedra lá no alicerce de uma casa. Agora é o amor está em cima, o amor está em último lugar. Agora é a hora de Deus falar através de uma brisa, não no fogo, nem na tempestade. Agora é hora de se obedecer o menor toque do Espírito Santo, como o cordeiro obedecia um pequeno toque da pomba. O amor é diferente. O amor não usa aquela marreta, porque o edifício já foi fundado. O amor tem calo na alma, o amor tem calo no coração, o amor tem calo no íntimo, o amor não tem calo na língua, o amor não tem calo na força, na violência, mas o amor tem calo no coração, é na alma, é de sentir, é de orar, é de pedir. Portanto, você deve agora crer. Oh, que a graça de Deus, expressão máxima do amor de Deus, possa operar no seu coração, se introduzir nas fibras do seu corpo, doente, machucado, e você sentir este amor trabalhando, como do bom samaritano, receber o azeite nas chagas e ter uma fé, um fundamento. Lá embaixo você sabe que há concreto, pedra, edificando esta casa para resistir às tempestades. Isto é a palavra completa. Isto é a restauração completa da árvore noiva. Deus te abençoe agora. Põe a tua mão para cima, levanta-a com fé e creia na construção divina.
Creia que você é casa de Deus, edifício do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.